conversar agora com o analista de internacional, o Lorival Santana. Lorival, a gente tem, inclusive agora, já colocaram ali para a gente imagens de a Ucrânia sendo atacada da Rússia. São mísseis que estão saindo da Rússia e indo agora em direção a Kiev. Essas são as imagens que a gente tem agora, mísseis da Rússia indo em direção à Ucrânia. Nesse momento, 40 pessoas mortas, incluindo civis. Lorival, eu quero começar a repercussão falando sobre esse fato da OTAN. Duas vezes já, a segunda vez durante essa manhã, que os representantes da OTAN e a presidente da Comissão Europeia também, a Ursula von der Leyen, ela vem falar, e eles têm falado muito em estrangulamento econômico, mas intensificaram bastante agora a fala, falando também em militarmente invasão, não invasão, mas em ataque militar. Por exemplo, o Boris Johnson ainda há pouco falou, a gente vai economicamente, politicamente e talvez até militarmente, nós vamos parar essa ofensiva da Rússia. Foi o mesmo tom utilizado agora pelo representante da OTAN, o secretário-geral da OTAN. A gente está muito próximo, agora, eu te pergunto, de um conflito militar de verdade? Você diz entre a OTAN e a Rússia, é isso? Entre a OTAN e a Rússia. Nós estamos mais perto do que ontem, né? E ontem estávamos mais perto do que anteontem, mas ainda não chegamos a esse lugar. A OTAN precisa defender os países membros que fazem fronteira com a Ucrânia e com a Rússia. No caso da Rússia, os 3 países bálticos são um foco de grande preocupação por causa da enorme concentração de forças russas, provavelmente 30 mil soldados russos que estão na Belarus e que faz fronteira com os países bálticos, Letônia, Estônia e Lituânia. Também Polônia e Romênia e República Tcheca estão ali na vizinhança com a parte oeste da Ucrânia. Essas 16 cidades são aquelas que a CNN pôde confirmar no terreno, mas muito provavelmente são muito mais cidades que estão sob ataque. Nós estamos falando só sobre o que a gente conseguiu apurar até agora, 16 cidades. Esse ataque de mísseis que parte da Rússia para a Ucrânia, no nordeste da Ucrânia, esses mísseis, essas baterias das quais eles são lançados, estão fora do alcance da artilharia ucraniana. Porque a artilharia ucraniana tem um alcance de 30 quilômetros e eles estão mais afastados exatamente para não serem alvo da artilharia. Já num outro ponto, no leste da Ucrânia, na cidade de Kharkiv, a situação é diferente. Kharkiv era o lugar da Academia de Artilharia da União Soviética e eles têm uma grande capacidade de artilharia e de fogo lá e eles estão respondendo, é a primeira vez que a Ucrânia está respondendo ao fogo da Rússia, disparando diretamente contra o território russo, contra as posições das Forças Armadas russas, porque Kharkiv fica na fronteira. É a segunda maior cidade da Ucrânia, com 1.400.000 habitantes. A primeira é Kiev, com 2.900.000 habitantes. Essas duas cidades, pelo que a gente pôde acompanhar ontem, junto com a CNN, na madrugada de hoje, né, foram as primeiras cidades atacadas, que nós vimos sendo atacadas. A gente tem lá o Matthew Chance em Kiev, assim como o nosso Matias Brotero, e em Kharkiv a Clarissa Ward. A gente viu ao vivo o início desses ataques. Também a cidade de Odessa, um porto muito importante, com quase 1 milhão de habitantes, é o mais importante porto da Ucrânia. Agora eu respondo a sua questão sobre o estrangulamento econômico. Há várias semanas já, os mares de Azov, onde fica o porto de Mariupol, e o Mar Negro, onde fica o porto de Odessa, estão bloqueados por dezenas de navios de guerra e submarinos russos. Por lá passa 80% do comércio ucraniano, que está, portanto, paralisado. Ao iniciar esse bloqueio naval, o Ministério da Defesa russo comunicou ao Ministério da Defesa ucraniano
que seria muito perigoso navegar por aqueles mares que são mares territoriais da Ucrânia. Um objetivo claro dessa operação é tomar toda a costa sul da Ucrânia, que é a única costa, o único acesso ao mar que a Ucrânia possui, transformá-la num país sem acesso ao mar. Naturalmente, agora a gente sabe que é uma operação muito mais ampla. Eu vi, a CNN mostrou imagens de caminhões de transporte de tropas cruzando ou saindo da Belarus em direção à Ucrânia. Essa fronteira está a 150 quilômetros de Kiev. Claramente, o objetivo é tomar Kiev e as principais cidades da Ucrânia. Nossa, Lorival, muito obrigado pelas informações por enquanto, né?